sejam todos bem-vindos a mais um Ana Noronha Podcast. Eu sou a Adna Sofia. E eu sou o Júnior e hoje estamos com um convidado muito especial, o Nazareno Carlos, que é superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns, também uma figura muito importante para a ecologia e sustentabilidade local. Seja bem-vindo, Nazareno. Olá, Júnior, olá, Adna, a todos que nos acompanham no podcast Ana Noronha. É uma alegria renovada, estar participando e dizer também de quão importante tem sido tudo que vocês têm produzido aí ao longo da história do podcast, que inicia na escola e transcende aí para todas as outras instituições do nosso município. Então, muito obrigado pelo convite. Esse obrigado, essa gratidão se estende aqui, obviamente, para o professor Lucas, que renovou esse convite, e a todos vocês, alunos que com maestria têm feito essa produção. A gente vai começar o nosso bate-papo com a pergunta que abre tudo isso. O que exatamente é o consórcio público e o que é a sua importância para a região dos Inhamuns? Muito bom, Adna. O consórcio público, ele é uma união de municípios. Então, ele tem uma natureza jurídica, então, uma autarquia pública, e nesse consorciamento os municípios buscam resolver juntos o que sozinhos não conseguem. E aí há um regramento jurídico, uma lei que cria os consórcios, ela é de 2005, depois regulamentada em 2007, que orienta como os municípios podem se juntarem e criarem consórcios públicos. Então, pessoa jurídica de direito público na figura de uma autarquia. Ele pode ser intermunicipal, composto só por municípios, mas ele também pode ser na escala vertical, que seria um consórcio público com municípios e Estado. A policlínica, o consórcio de saúde é esse exemplo. Ou até envolvendo a União. Então, você pode ter consórcio entre a União e Estados, por exemplo. É uma estratégia acertada e de grande viabilidade em todo o planeta. Para você ter ideia, muitos países, inclusive países desenvolvidos, adotam a estratégia de consórcio público para otimizarem todas as suas ações e prestarem com eficiência o serviço público. Essa é a grande máxima. O consórcio público existe para que consigamos ter essa eficiência e um bom serviço. E quais municípios fazem parte do consórcio e como funciona essa gestão compartilhada? O Estado do Ceará, ele, em 2018, 2019, ele buscou essa regionalização, incentivou os municípios a se consorciarem. E ele olhou para micro-regiões que já haviam uma formação histórica. Então, aqui no Sertão de Inhamuns, nós temos os 5 municípios, que é composto por Tauá, Arneiroz, Aiuaba, Quiterianópolis e Parambu. Por sua vez, Parambu é o município sede. Então, a parte administrativa do consórcio, do nosso consórcio de resíduos sólidos, tem como sede o município de Parambu. Então, esses 5 municípios, eles compõem essa micro-região do Sertão de Inhamuns, porque a gente tem os sertões, tem também o Sertão de Crateús, por exemplo. Mas a gente tem esse recorte aqui dos 5 municípios. Hoje, para tu ter ideia, Júnior, nós temos uma população de aproximadamente 140 mil habitantes, esses 5 juntos. Então, é uma região significativa de importância para o estado do Ceará. E aí, se a gente for discutir as peculiaridades, as economias, a gente vê como é importante, inclusive lideranças políticas, esse nosso território. Quais são os principais desafios do manejo de resíduos sólidos no sertão? Essa sua pergunta ela é bem complexa, porque vejamos, para compreender esse desafio da gestão de resíduos, a gente tem que compreender a fonte geradora. Veja, todos nós consumimos e consumindo vamos descartando alguma coisa. E quando você descarta, você pode ter uma visão mais aprimorada, entender isso como algo bom ou ruim. Vou dar um exemplo. Se nós produzimos todo dia, consumimos e produzimos resíduo, se pensamos já ecologicamente, ambientalmente correto, a gente vai dar um destino correto para esse resíduo.
Se não, a gente simplesmente descarta como lixo, e aí vai gerar um problema para todos. Há uma máxima, e as conferências da ONU já discutiram isso, que nós temos uma casa comum que é a terra. Então, não há esse de jogar fora. Eu produzi, tenho algo que eu vou descartar como lixo e estou jogando fora. Se é uma casa comum, volta para mim. Eu joguei apenas da sala da frente lá para a cozinha, né? E vou precisar da cozinha. Então, vou estar me contaminando. Então, fazer a gestão disso tudo é complexo porque, veja, se o Sertão de Inhamuns tem 140 mil habitantes e a média de produção de resíduo é 1 kg por dia, tá 0,94, então quase que 1 kg por dia, eu vou ter aproximadamente 140 mil quilos de resíduo produzido por dia nos Inhamuns. Se nós conseguirmos recuperar esse resíduo, virando novo produto, voltando para a indústria, show de bola. Mas se não, fica no nosso território simplesmente provocando doenças, né, prejuízos econômicos e por diante, alterações climáticas. Então, fazer a gestão de resíduo já se percebe que é algo que não tem como ser só de um dos setores, tipo só o poder público, nem também só a sociedade, nem só a indústria. É preciso todos fazerem sua parte nessa gestão integrada. Quando se faz isso, todo mundo assume responsabilidade, fica muito mais fácil, porque aí você não precisa demandar tanto esforço, porque cada um já está fazendo a sua parte. E até agora, o que já foi feito com relação aos lixões a céu aberto? Júnior, os lixões é uma realidade que eu enquanto superintendente do consórcio, mas antes disso, como cidadão mesmo, como munícipe, a gente compreende o lixão como uma ferida aberta no nosso território. Então, quando visitamos uma área dessa, seja em qualquer município do mundo, a gente se encontra um pouco lá também, porque tem itens que a gente produziu, descartou e acabou, consumiu, produziu resíduo, acabou indo parar nesses terrenos baldios que a gente chama de lixão. E o lixão, ele está ali produzindo diversos males, porque ele tem a contaminação atmosférica, né, de todos os gases que são emitidos ali. Vez por outra acontecem incêndios, porque tem muito material inflamável. Ele já polui por si só o próprio solo, ele contamina o lençol freático com o chorume que é gerado nele. Então, os nossos reservatórios, os poços artesianos, podem estar entregando para a gente água contaminada devido a isso, né? O chorume desce para o lençol freático e depois a gente perfura o poço e vai consumir água de lá. Então, como eu disse, uma ferida aberta no nosso território. Agora, o importante é, respondendo a sua pergunta, tudo o que fazemos de educação ambiental, quando estamos aqui discutindo no podcast de hoje, essa realidade dos municípios do nosso sertão continua ainda com essa chaga, com essa ferida, a gente está ajudando a sensibilizar a população para compreender esse dano, esse grande malefício e fazermos alguma coisa. Então, estamos fazendo uma ação que vai de encontro a soluções. O consórcio, ele vem desde a sua geração ali, nascimento, já discutindo e implementando ações para o encerramento dos lixões. A construção das nossas centrais municipais de resíduo é uma estrutura tecnológica para diminuir o que está indo para o lixão hoje. As associações de catadores e a cooperativa, que o consórcio ajudou a criar ou a revitalizar, para Parambuitauá a gente ajudou a revitalizar, as outras foi criar mesmo. A Cotamuns, que é a cooperativa regional de catadores, a gente também ajudou a criar, porque sabemos que são pessoas que já estão organizadas e já estão fazendo coleta seletiva, segregando esse resíduo e fazendo ele voltar para a indústria, uma comercialização. Então, você tem aí, no mínimo, uns 3 ganhos. O de fazer o que era lixo virar resíduo e virar matéria-prima, produzir um novo produto não extrai matéria-prima e ainda gera renda para quem está envolvido na cadeia, né? No caso, os catadores e o pessoal da indústria. Então, são ações de educação ambiental, de estruturação das centrais municipais de resíduo e de sensibilização para que a população e as empresas sejam parceiras, né? Façam também sua parte, que a gente já tem avançado. Vou dar aqui um exemplo mais pontual. Antes do consórcio, até os pneus de veículos iam para os lixões. E a gente fechou uma parceria com a indústria, através da empresa que faz a coleta, a Reciclanimp. O consórcio faz a coleta nos municípios, leva para o galpão regional em Itauá.
E do galpão regional em Itauá, a Reciclanip leva esse pneu para a indústria para tanto fazer substrato para o asfalto, como para a indústria cimenteira, né? Ser como fonte de energia para produzir cimento. Resumindo, a gente zerou os pneus que estão indo para os lixões. E pneu a gente sabe que não desmancha. Ele, 500 anos, tá? Não sei, pode ser mais. Como é que a gente vai alcançar isso? Então não vamos alcançar, vamos ter um passivo ambiental. Isso tem ajudado porque, ainda que seja gradativamente, a gente vai encerrando esses lixões. Recentemente a gente teve ações mais pontuais de dar meio que um prazo para esse veredito final. Olha, a gente vai ter até tal tempo existindo lixão e depois não mais. Por lei, os municípios estão inadimplentes, porque a lei, o novo Marco de Saneamento de 2020 dizia que até 2024 os municípios tinham que encerrar os lixões. Estamos em 2025, então já extrapolou esses prazos. Nazareno, como o consórcio trabalha a educação ambiental junto à população? Essa é uma premissa das ações terem sucesso, é trabalhar a educação ambiental. Porque as pessoas só vão assumir responsabilidades se elas estiverem convictas que tem que fazer aquilo. E se elas não tiverem a informação dessa importância, elas não vão comprar a causa, né? Como é que as empresas nos ganham para a gente comprar o que elas vendem? Faz uma propaganda bonita, convence da importância e a gente vai lá e compra, né? Então, fica natural. Para a gente fazer essas ações, vamos chamar de um bom cidadão, ações corretas, ações que pensem no próximo e no futuro, precisa também de uma informação de convencimento. Imagine que se a gente pega aqui o município, há muitos agricultores, se o agricultor diz: eu vou usar agrotóxico na minha plantação porque vou otimizar aqui a colheita, não vai ter insetos lá atacando a lavoura. Se ele não tem informação que esse agrotóxico vai ser levado pelas chuvas lá para o açude, que ele usa água, ele vai aplicar aí. Para ele está normal, todo mundo aplica. Mas quando ele tem o conhecimento de que se ele fizer isso, ele mesmo vai estar se envenenando, agrotóxico é veneno, porque vai consumir a água ou o peixe do açude e ele já vai dizer: pô, eu não vou colocar agrotóxico. Ele consegue fazer o cálculo e ver lá na frente, ver o futuro. Consegue fazer aí uma análise à luz da ciência, à luz do conhecimento. A educação ambiental é para este fim, para que a população meio que se acorde para algumas realidades. Evite, por exemplo, o consumismo. O consumismo é um grande fator da produção de tanto lixo, tá? Se a gente olha para a escala de prioridades lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vai ver que a reciclagem não é o primeiro fator a ser trabalhado. O primeiro é a não geração, sabe? Diminuir esse consumismo, tentar reaproveitar um pouco mais. E só aí, lá numa quarta, quinta escala, que a gente vai estar discutindo a reciclagem. E só depois é que vamos discutir um aterro sanitário, uma usina de recuperação energética do resíduo, por exemplo. Então, pensando nisso, o consórcio instituiu a Câmara Técnica de Educação Ambiental, para que a gente pudesse estar fazendo parcerias, fazendo cursos nas instituições, na sociedade civil, secretarias, escolas, com uma equipe de professores que passaram por treinamento, olhando para a coleta seletiva, olhando para a mudança climática e na realidade também do sertão de Inhamuns. Por exemplo, aqui na escola, na Noronha, nós temos uma professora que está na Câmara Técnica nossa, que é a Yasmin. Então, assim como essa Câmara Técnica, ela continua recebendo esses multiplicadores que já têm expertise e vão multiplicar na região. E hoje o consórcio ele já conseguiu atender aí um público de aproximadamente 5.000 pessoas que passaram já por treinamentos coordenados pelo consórcio. Mas é uma missão que tem que ser permanente, né? A educação a gente tem que fazer de modo perene, permanente, até porque ela vai sendo aprimorada, ela vai corrigindo algumas rotas e vai virando cultura. E existe apoio do governo estadual e federal para fortalecimento do consórcio? Pronto, Júnior, como eu falei no início,
Lá em 2018, o Estado do Ceará ele já pensou a organização dos municípios em consórcios públicos. Então, ele fomentou a criação. E o Estado ele disse assim: olha, municípios, para vocês resolverem esse problema aí dos lixões, eu estou disposto a reorganizar o IQM. O IQM, na área ambiental, é como se fosse um SPAES para vocês na educação. Ele é um SPAES dos municípios. Os municípios participam do IQM, que é o Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente, e os que pontuam vão recebendo recursos ICMS no ano seguinte. Então, foi um estímulo para os municípios se consorciarem. O Estado disse: se consorciem, vocês vão juntos fazer aqui algumas provas, na verdade, entregar algumas ações, entregando, pontuam e vão ter até 2% de ICMS no ano seguinte. Aí foi um estímulo. Aí os municípios começaram a querer se organizarem. Porque até então, cada município, cada prefeito, cada legislativo pensava assim: a minha obrigação é só o territóriozinho aqui. E aí depois perceberam que os vizinhos impactavam. Os nossos vizinhos têm uma correlação direta com a gente, né? De comprar, de vender, de utilizar o serviço de saúde, de utilizar o serviço educacional, de poluir, né? Então, vou dar um exemplo aqui na área da poluição. O nosso rio Puiú, ele acaba indo, se juntando aqui a outros rios e vai descendo até chegar no Jaguaribe, né? Então, todas as cidades que estão aqui nesse percurso podem sofrer pela poluição que Parambu gera, porque a água vai levando isso. Olha o impacto direto de municípios. Mas se os municípios agem junto, você já combate esse problema ali na geração, na fonte, né? Então, tivemos desde o início esse apoio do Estado. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a SEMA, coordena. E com o governo federal, nós tivemos uma grande parceria, que foi através da educação ambiental, Adna, com a ENAP. A ENAP é a Escola Nacional da Administração Pública. O consórcio teve essa oportunidade de escrever, participar de um edital, fomos contemplados e passamos a ter um treinamento de coleta seletiva coordenado por eles, né, financiado por eles. Tivemos até uma imersão em Brasília, da equipe do consórcio, e eles estiveram vindo também aqui no Sertão, além de trabalhar a formação, mas também levantando dados, produzindo diagnóstico para a gente implantar a coleta seletiva porta a porta nos municípios. Então, de modo direto, a gente teve e tem essa participação, e o consórcio não para, ele busca mais parceiros, porque se a ação é complexa, muitos precisam estar envolvidos. E a nossa equipe de servidores do consórcio ainda é pequenininha, né? O consórcio é caçulinha ainda. O primeiro ano nosso foi 2021, primeiro ano de recurso, com todos pontuados lá no IQM. Então, trabalhar conjuntamente é uma máxima do consórcio, né? É a força da união. Qual o papel dos catadores e cooperativas dentro desse processo? Para responder nessa questão, Adna, eu queria até que a gente fizesse aqui um bate-bola. O que é que a gente já sabe de catadores? Júnior, tu conhece algum catador? Não conheço pessoalmente, não. Mas o que tu já ouviu falar sobre os catadores? Eles sobrevivem daquilo que eles coletam. É a fonte de renda deles, né? Tu conhece algum, Adna? Não. Pronto. No nosso município, na região, nós temos muitos homens e mulheres, jovens e até crianças, que trabalham exatamente disso, coletando, e esses recicláveis que eles coletam, comercializam às vezes com atravessadores, e é a fonte de renda da família. Alguns até é uma fonte complementar, mas a maioria é a única fonte. Alguns, por exemplo, estão dentro de lixões. Imagine o cenário: o caminhão coletou, passou nas ruas, aí as famílias: opa, me livrei do lixo. Aí o caminhão levou lá no terreno baldio, chamado de lixão, e despejou. Quando despejou, tinha algumas pessoas esperando para coletar recicláveis ali. Só porque ali já foi um mundo de coisas juntos, né? Resto de orgânico, carcaça, vidro quebrado. Até comida, né? Até comida. E eles estão ali no meio tirando os recicláveis para venderem e ser fonte de renda para eles. Essa é a missão dos catadores. Uma máxima: os catadores não são funcionários, eles sobrevivem no que eles vendem. Então eles fazem um serviço de grande importância ambiental, compreende?
eles estão tirando ali um percentual do que seria só poluição, tirando ali e esse percentual voltando para a indústria para gerar novos produtos. Olha a máxima. São agentes ambientais sem receberem nenhuma remuneração por isso e muitas vezes sem receberem um reconhecimento da população. Tem pessoas que olham para o catador e discriminam, né? E alguns sofrem inclusive agressões verbais. Então, é preciso que a gente mude essa concepção e compreenda a grande função ambiental que os catadores têm. Depois, que a gente ajude, enquanto cidadão, enquanto munícipe, se a gente puder fazer um contato com o catador e dizer assim, olha, eu vou separar o meu resíduo e sempre que eu tiver aqui uma sacolinha cheia, eu vou ligar para você, pode ser? E ele vai buscar na casa. O município já está se organizando para implantar a coleta seletiva porta a porta. Nós já temos em ecopontos, as escolas já estão entregando coleta seletiva na Associação de Catadores, né, lá do Gavião. Ana Noronha é uma prova disso. Mas a população precisa ainda olhar para os catadores com esse agradecimento. Os entes públicos, prefeitura, consórcio, governo estadual e federal, também precisam fazer parcerias, inclusive à luz da lei. De dizer, olha, eu vou contratar vocês, associações, para vocês fazerem esse serviço aqui de coleta. E aí você ganha pelo bairro, pelo território que vocês assumirem, entende? Então, uma relação pessoa jurídica e pessoa jurídica. A associação é cooperativa, é uma pessoa jurídica, né? Em 2023, a gente foi com a tia Yasmin lá pro Gavião, conhecer lá. A Associação de Catadores. A gente foi lá. Era uma eletiva e aí a tia ajeitou e aí a gente foi para lá visitar. Isso agrega muito, né, Adila? Porque você vê assim, uma coisa é a gente falar, sabe, Júnior? Outra coisa é você visitar, ver ali a experiência e ver eles na ativa. E aí você se dá conta, nossa, então quer dizer que a Associação do Gavião já comercializou, né, tantas toneladas. Então quer dizer que a gente se livrou de tantas toneladas de lixo que ficaria poluindo o tempo todo. E mais ainda, gerou renda, ainda virou um novo produto. Sabe, é uma máxima que a gente festeja. Eu digo isso muito no consórcio com a nossa equipe. Eu digo, olha, cada tonelada que a gente conseguir recuperar é motivo da gente comemorar. Por que eu estou falando uma tonelada? Mas a média, por exemplo, da Gavião hoje, ela está aí numa 7 toneladas mês que eles conseguem recuperar. A Associação de Itauá hoje já passou de 30 toneladas mês. Então, você vai vendo que é algo bem significativo. Mas a gente tem Quiteranol, temos também a Iuaba, que estão em toda ativa, né? E a Cotamus hoje. E o que é que a população pode fazer para colaborar com a gestão adequada do lixo? Olha, visitando algumas experiências aí em outros estados e até algumas experiências lá da Europa, a gente percebeu o seguinte: quando a população compreende essa realidade e sabe que tem responsabilidade, é uma virada de chave. Eu estava visitando um local de entrega voluntária, né? Lá o Ecoponto, e quando eu estava visitando lá com a equipe técnica, aí vi um pessoal chegando lá no seu carro, seu veículo, às vezes uma moto lá com uma carrocinha, com uma cestinha atrás, parando e tirando, colocando lá nos pontos certos, né? O vidro ali, plástico ali, papel. E aí, isso é um nível de consciência que sonhamos aqui para a nossa região. Que a população compreenda que ela tem a obrigação com o resíduo que ela gera. Então, o primeiro ponto. O segundo, que as instituições que são obrigadas a fazer isso também o façam. Um grande gerador, um comércio, um supermercado que gera mais de 200 litros por dia, que ele é classificado como grande gerador, ele não pode depender da prefeitura para fazer a coleta do lixo que ele gera. Ele tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos e dizer como é que ele vai dar o destino correto do resíduo que ele gera. Se ele quiser utilizar a estrutura da prefeitura, ele vai ter que pagar por isso. Se ele quiser levar para uma associação de catadores, ele vai ter que entregar lá na porta da associação. Entende? Então, é preciso que nós, os munícipes, façamos a nossa parte, que a indústria, que os comércios façam a parte dele e a prefeitura, para e passo, implemente, coordene e fiscalize esse processo de coleta. Então, a população, quando ela faz a parte dela, ela também exige mais. Porque ela diz, olha, já estou fazendo, agora é a tua vez, viu, município? Agora é a tua vez, viu, indústria? E aí tudo ocorre para resolução. É uma máxima. Cada vez que nós, através de um curso, de um treinamento, de uma oficina,
de um bate-papo, né, tão rico como esse mostra para a população essas realidades, a gente está conseguindo atrair adeptos. Novos ambientalistas vão surgindo, vão vestir na camisa, Júlio, novos ambientalistas. E, além destes fazerem a sua parte, vão também sugerir, ou às vezes exigir que os outros também façam, né? A educação é tudo para que uma sociedade se corrija, se direite, né, nos pontos fracos e continue preservando os que já são positivos, né? Isso muda muito. Eu fico muito feliz na região, no nosso sertão de Jamuns, porque onde eu chego, os municípios, para diversas ações, as pessoas já vêm falar do consórcio assim, olha, teve esse resultado, olha, realizamos isso, ações que elas já realizaram sem a nossa presença. E eu fico todo feliz porque tudo que a gente quer é que os municípios cada dia andem mais sem necessariamente depender de alguém ordenando, né, o Ministério Público brigando, mas que seja voluntário mesmo, por saber que isso é importante. Quais os projetos ou metas que o consórcio tem futuramente, pretendendo implementar nos próximos anos? Olha, essa pergunta é difícil, mas ao mesmo tempo, assim, muito otimista. Né? O consórcio, eu trago essa máxima desde lá do início. Ele é composto por pessoas sonhadoras, sabe? E a gente sonha alto. Talvez essas experiências que a gente já teve em outros estados, e lá na Suécia, Júnior, por exemplo, é desse sonho alto da nossa equipe. Quando, por exemplo, da criação do consórcio, nós não somos o maior município da região. Itauá é o município polo. Itauá estava coordenando esse processo de criação e por algum momento parou e tivemos essa coragem de coordenar a criação. Então, a criação mesmo, o embrionamento ali. E de lá para cá, depois que conseguimos esse feito, a gente foi olhando assim, quais estratégias o consórcio vai fazer para que a gente otimize para uma região que é sofrida, né? A gente está no Alto Sertão, estamos muito distante da capital, isso dificulta para muita coisa. E meio que em algumas situações a gente tem que inventar a roda, quase isso. Porque ninguém fez, não tem experiência por perto para você só copiar. E nessa estruturação, nós precisávamos, Adna, ter a convicção de que precisávamos agir nas diversas frentes. Na frente da educação ambiental, o que fazer? Na frente de estrutura, né, de construção de centrais municipais de resíduos, de ecopontos, o que fazer? Dos catadores, associações, o que fazer? De parcerias com os entes privados, as empresas que a gente é parceiro, como agir. E como se relacionar ainda entre nós eu digo, os secretários do meio ambiente, do grupo executivo, os prefeitos da região. E aí, eu enquanto superintendente do consórcio, eu preciso ter essa relação direta com os prefeitos. Muitas das ações o presidente já fica lá coordenando, que é uma seara política, né? Então, o nosso presidente, que é o prefeito Neto da Iuaba, ele hoje coordena essa parte política, mas é claro que eu, enquanto superintendente, tenho que estar par e passo. Também nessa discussão, nesse debate, sintonizando pautas. Então, veja, por que eu digo que a sua pergunta é complexa? Porque, ao mesmo tempo que a gente faz isso tudo, e planeja e executa, nós temos que nos relacionar com os outros entes, né? Com o governo estadual e com o governo federal, buscando apoio para o Sertão de Jamuns na estratégia da gestão de resíduos. E isso tudo vai fazendo com que as metas, os objetivos, eles comecem a se concretizarem, né? Como já vem se concretizando. Então, é complexo, mas algumas ações pontuais a gente pode apresentar aqui. Por exemplo, quando estamos construindo as nossas centrais de resíduo, as CMRs, a gente já está com cada um dos municípios dizendo: município, tu tem que implantar a coleta seletiva porta a porta, não é só de ecopontos. Com isso, você ajuda os catadores, fazendo um contrato de programa com eles, e com isso, todas as famílias daquele bairro, depois de toda a cidade, vão entregar um resíduo separadozinho, vão ter um nível de consciência mais elevado, e na central, o consórcio vai poder operar todo esse resíduo da coleta seletiva. Então, é uma máxima. Os países desenvolvidos, os estados ou municípios que já implantaram isso, diminuíram 70%, 60% até 80% o lixo que ia para aterro sanitário ou quem ainda tinha lixão. E a população começou a ser muito mais eficiente também no
que faz. Então, veja, uma ação que já envolve tudo, envolve a educação ambiental, estrutura, coleta, né, recursos, uma logística. Uma outra, acho que vocês sabem que esse ano o Brasil vai estar sendo o centro do mundo na discussão climática, a COP30, que vai acontecer em novembro em Belém. Nisso, o consórcio também, junto com os parceiros, que a gente tinha de um lado a ENAP, de outro a GIZ da Alemanha e o Instituto Polis, trabalhando o orgânico, né, a compostagem, a gente disse, é uma oportunidade de também já levarmos a nossa experiência para Belém e, ao mesmo tempo, em parceria com o Ministério das Cidades, a gente conseguir apoios financeiros, apoio técnico para a região. E aí, finalizando a sua pergunta, a resposta da sua pergunta até na COP30 nós vamos marcar presença, porque entendemos da importância desse momento para o Brasil e para o mundo, e o Sertão de Inhamuns não pode ficar fora, tá? E aí, naquela discussão climática, todas as possibilidades estão na mesa, né? E nós queremos conseguir ter êxito nessa participação. Acho que a grande bênção já é termos garantido vaga na COP, e o próximo passo é os ganhos que a gente vai conseguir trazer de lá para cá. Nazarene, uma pergunta que não estava no roteiro, mas o que você acha, qual a importância do tema da campanha da fraternidade desse ano, Ecologia e Fraternidade Integral? É uma máxima, é algo que a campanha da fraternidade trabalha, que a Igreja Católica estimula para que a população faça a sua parte, assuma responsabilidades com o planeta que vive. Mas eu queria ainda, antes de puxar para a campanha em si, a gente compreender uma orientação que ela perpassa a religião, a ação das igrejas, que é aquela máxima da casa comum e de vivermos a essência do cuidado. E de que compreendermos que nós somos parte de um planeta vivo. Somos criaturas, né? Somos obra da criação. E que se nós não cuidarmos disso tudo, a gente vai minando essa vida em plenitude. Tá? Então, quando trabalhamos esse ano a ecologia integral, esse integral, percebe que ele contempla todos? Ele diz, não, vai ficar vocês dois fazendo a sua parte, vou ficar sem fazer a minha. Não é bem isso. Depois, transcende a área ambiental. É uma mudança de visão também com como é que eu enxergo os outros, como que eu olho para a natureza, como que eu olho para os recursos naturais e tenho isso e utilizo isso de uma forma sustentável, que aí vem uma outra palavrinha mágica. O sustentável é que eu tenho hoje e vou ter amanhã também, e as novas gerações também o terão. A máxima da gestão de resíduo, ela tem que passar por isso também. Tá? Então, quando a gente fala de ecologia, e dessa palavrinha aqui acopla, ecologia integral, eu estou dizendo isso. E, obviamente, precisamos refletir o nosso jeito de olhar para a economia, o nosso jeito de se relacionar com isso tudo. Porque, veja, para mim estar bem, eu preciso de quê? Quando a gente responde isso, de que eu preciso, a gente já consegue ter ali algumas máximas, né? Obviamente, biologicamente falando, são bem poucos itens que a gente precisa para estar bem e estar feliz. Aí depois a gente começa a inventar itens que não são necessários, mas que a gente coloca num rol de itens necessários, que na verdade são supérfluos. Entende? Isso muda tudo quando a gente compreende essa máxima. Então, o ideal é que a gente não trabalhasse a ecologia integral apenas um recorte de ano. Tem que ser uma máxima todo dia para a gente discutir, né? E para a gente, de fato, vivenciar. E que mensagem o senhor gostaria de deixar para nós, que aqui estamos, e as pessoas que nos assistem? Muito bom. Veja, a primeira, a gente tem sido contundente aqui nessa questão de assumir responsabilidades. Então, quero nessa máxima já dizer assim, vocês percebem que vocês estão assumindo responsabilidade com a nossa sociedade, com o nosso território, quando vocês trazem diversos convidados no podcast para discutir temas de relevância para a nossa sociedade? Eu faço uma pergunta. Vocês já pararam, tiveram essa consciência? Ou em partes?
Sim. É uma grande importância. Então, nessa minha fala, já quero parabenizar, né? Quão louvável é todo esse debate que vocês fazem e geram conteúdo de qualidade para a nossa população. Tá? Então, toda a equipe aí, os professores, né? Vocês, alunos, toda a escola, nosso maestro Tess, e isso faz com que a cultura vai se alterando para pontos bons. Eu queria compartilhar assim, eu fico triste às vezes quando a gente vai para algum evento aí, né? A gente pode dar nomes, né? Uma final de campeonato, uma vaquejada, alguma coisa assim, e que você vê um repertório musical que é de dar dó. Mas o detalhe, por que dá dó? Por que dói? Porque isso ali está mudando cultura também. Que a gente consome. Se eu tenho um consumo de músicas saudáveis que alegram o espírito, a alma, que me deixa feliz, então eu estou construindo uma cultura mais saudável. Mas se eu consumo músicas que depreciam, por exemplo, o corpo feminino, né, a natureza, eu também estou me moldando para o lado ruim, compreendem? Então, quando geramos conteúdo de qualidade, é uma grande máxima. E isso impacta nas nossas vidas. Existe no Brasil um teólogo que eu gosto muito de teólogo ambientalista, ecologista, que eu gosto muito de consumir toda a produção dele, que é o Leonardo Boff. E ele diz assim, olha, qualquer cidadão, qualquer pessoa do planeta precisa viver a essência do cuidado. Se você vive a essência do cuidado nas finanças, você se nutre ali, se planeja do que você vai fazer com o seu salário, por exemplo. E aí com isso você não vai gastar mais do que você ganha, porque senão você vai ficar inadimplente. E se você ficar inadimplente, você vai ficar triste, porque vai ter alguém te cobrando. Imagina vocês deverem para a Enel. Se a gente deixar a conta de luz atrasar, a Enel vai te ligar 20 vezes no dia. Então você vai ficar amargurado. Essa é a máxima da essência do cuidado. Se eu, tendo a informação do que eu tenho, não vou consumir além disso, né? Vou ter equilíbrio. Essa essência do cuidado, ela transcende para todos os outros aspectos da nossa vida, nas nossas relações, né? No modo como a gente trata os outros. E ela, é claro, que se encaixa perfeitamente nessa questão ambiental. Como é que eu quero um planeta sadio se eu não contribuo para isso? Estando dentro do planeta, né? A não ser que eu tivesse uma casinha lá em Marte, e nunca teremos. O planeta habitável é este, é a nossa casa comum. Então, essa máxima da essência do cuidado se dá em tudo. Quando a gente está conduzindo o nosso veículo, quando a gente está comprando, quando a gente está trabalhando. Porque imagine também, eu estou me policiando nisso, quando você também, às vezes, se dedica demais a uma coisa, você tende eu sou assim, sou meio intenso, tende a usar isso de corpo e alma. Só porque até trabalhar, você tem que ter um equilíbrio. Se você trabalhar demais e não repousar, o que vai acontecer? Vai adoecer. Essência do cuidado. Então, Júnior e Adna, é uma mensagem que a gente deixa ou sugere para toda a nossa população, para os nossos munícipes, de que precisamos fazer a nossa parte, assumir a responsabilidade para que esse território seja melhor a cada dia e que possamos viver essa essência do cuidado. Porque se a gente aplica essa máxima em todos os aspectos da nossa vida, a gente vai conseguindo tendo mais êxito. A gente vai desalienando também, sabe? Porque hoje, na era digital, na era da IA, né, da inteligência artificial, você consome dados demais, muita informação, mas nem todas, como eu dei um exemplo, a maioria dessas informações às vezes não são úteis, ou são até fake news, são até mentirosas. Mas quando você tem esse equilíbrio, vive essa essência do cuidado, você também está meio que imune, blindado para essa alienação, esses aspectos. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso podcast. Nós gostaríamos de lhe agradecer, Nazareno. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, ter vindo participar e compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Júnior, eu que agradeço. É muito bom estar aqui. É a segunda vez que estamos participando. Parabenizar você, Júnior, você, Adna, o professor Lucas, o professor Tess, toda a equipe aqui que está na técnica nos acompanhando.
E parabenizar você também que já acompanha os podcasts da Noronha. Quando nos dispomos a aprender um pouco mais, e aqui estou aprendendo com vocês também, nesse momento de partilha, a gente vai mostrando um novo Parambu, né, um novo território, para que a gente tenha também gerações muito mais compromissadas com a ecologia, com o meio ambiente, mas sobretudo com a qualidade de vida. Então, também faço um convite. A sede do consórcio Parambu, sempre que quiserem e demandarem algumas pautas, algumas ações, o consórcio está à disposição. É um ente constituído para ajudar a região nas diversas áreas, como também esse ano é um ano de conferências municipais de resíduo. Então, o município de Parambu vai estar realizando sua terceira conferência de resíduo e o consórcio, finalizando o ano, no dia 3 de dezembro, vamos realizar a nossa terceira conferência regional de resíduos sólidos, que vai ser no município de Aiuaba. Então, convite já para vocês, arrumem as malas nesse dia, vamos lá para Aiuaba, passar um dia de muito conhecimento, porque sempre temos palestrantes, né, de expertise discutindo as diversas temáticas. Então, aproveito, faço esse convite, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição e, graças a Deus, hoje tivemos essa oportunidade de estarmos juntos, debatendo e contribuindo para a nossa população conjuntamente, tá bom? Parabéns, muito obrigado também. E a você que ficou, meu muito obrigado, em nome da equipe do nosso podcast. E gostaria de pedir que vocês sigam todas as redes sociais e no YouTube, Spotify, Amazon Music. E é isso, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.